Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Olha só, nós aqui juntos, no último dia dos 91 dias de clamor e de devocional. Nós caminhamos junto nesse período onde nós aprendemos com o Senhor, buscamos sabedoria do alto, crescemos em graça e conhecimento, não é verdade? Porque ali nós deixamos o Senhor fazer, né? Em nós e através de nós. Eu sei que muitas vidas foram libertas, muitas vidas que estavam desanimadas receberam o ânimo do Senhor, muitas pessoas que estavam paradas voltaram a caminhar, a ter uma vida devocional com o Senhor, porque né, a vida com o Senhor de devoção, ela é constante, dia após dia. E tudo para se tornar um hábito, você tem que fazer todos os dias. E a gente veio aí nos 91 dias, né? Teve dia que eu não consegui gravar para vocês, gravei no dia seguinte. Teve vezes, a última vez eu fiquei ausente por 13 dias por um problema de saúde que eu tive, né? Mas aí voltamos, regressamos, né? Para a glória de Deus e concluímos. Gente, o segredo não é começar, o segredo é começar e permanecer, né? E até o fim, independente que no meio da história aconteça algumas adversidades, mas você não pode parar. Você precisa dar uma pausa ali para se restabelecer, para restabelecer a saúde, faz isso, mas não deixa de fazer o teu devocional pessoal com o Senhor todos os dias, nem que seja assim um pouquinho, tá sem força, não consigo fazer o devocional completo, mas eu vou meditar em um versículo. Tá bem? Não negligencie isso, não negocie, né, o seu momento com Deus. Porque assim, tudo que nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, é que nós fazemos por gratidão, não é verdade? Porque ele merece o meu melhor, porque ele deu tudo que ele tinha por amor a mim e por amor a você, que foi Jesus, o Cristo, seu próprio Filho, para morrer lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos resgatados, né, da escuridão, né, do poder das trevas para a luz, para que nós fosse religado a Deus novamente, como eu já falei para vocês, né, por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a redenção, a salvação. Então, quando Adão pecou, ali houve uma ruptura, né? O homem não teve mais aquele contato, né, da presença manifesta de Deus, né? Deus continuou presente, porém o homem por vergonha do erro que ele cometeu, né, pela desobediência, ele não conseguia mais se religar a Deus. O homem por si só se afastou de Deus. Deus jamais se afasta do homem. Deus está sempre lá esperando, né? Mas o homem se afastou do Senhor. Mas uma coisa é certa, Deus está sempre presente, mas pela desobediência, o homem perdeu a presença manifesta de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? A presença de Deus, por Deus ser onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, a todo tempo. Mas temos também o privilégio, quando nós temos uma vida com o Senhor, de ter momentos de ter a presença manifesta do Senhor em nossas vidas. Então Adão perdeu isso. Então, quando Jesus veio, Adão fez esse corte, essa ruptura. Então, para que o homem se ligasse a Deus novamente, porque Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Deus não tolera o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então, assim, quando nós pecamos, nós erramos e nos arrependemos, né, com sinceridade de coração, de alma, de espírito, Deus nos visita novamente, Deus joga Deus nos perdoa dos nossos pecados, porque nós nos arrependemos e nós somos restaurados no Senhor novamente, né? Por isso que todos os dias, gente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, seja pecado cometido em falar, em ouvir, em participar de conversas que não agradam a Deus, em pensamentos que você consegue ver que você pensou, e até pensamentos que já desceu pro teu subconsciente que você não lembra. Você tem que se arrepender, pedir perdão ao Senhor por tudo isso, né? Reconhecer as suas falhas, os seus erros, porque a própria Bíblia nos fala que se o homem diz que ele não peca, ele é mentiroso, porque todo homem é pecador, né? E o homem pecou e destituído ele foi da glória de Deus. Mas Jesus veio e religou o homem novamente a Deus. Então só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus ou Cristo. Não é Maria é a mãe de Jesus, né? Nós devemos respeito a ela, mas ela não faz a intercessão entre Deus e o homem. O único que faz é Jesus, porque foi o único
que morreu pela minha vida e pela sua. Foi o único que deu a sua última gota de sangue para que nós fôssemos resgatados das trevas para a luz. Para que nós possamos, para que nós pudéssemos adquirir o direito da salvação, né? De um dia ir morar com Cristo na eternidade. Glória a Deus! Então, para que isso aconteça, para que um dia você possa ir morar na eternidade, está disponível. As bênçãos, Jesus conquistou tudo e nos deu. Tudo que é dele é nosso. Quando nós aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos, né? Filhos que têm direito na herança do Pai. Tá? Então, nós somos herdeiro, Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiro com ele, da herança de Deus, né? E a herança é de vida eterna. Então, gente, para nós adquirirmos a vida eterna, nós temos que viver uma vida com Cristo, né? A aceitar ele como o nosso único e suficiente Salvador. Você fala, Rose, mas eu já tenho Jesus no meu coração, você já confessou? Falar é fácil. Agora, nós temos que confessar, dizer, Senhor, eu confesso-te como meu único e suficiente Salvador e eu te peço, vem fazer morada no meu coração, Senhor, e não sai mais de lá, Senhor. A partir de hoje eu quero viver uma vida contigo, uma vida de renúncia, uma vida de integridade. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu abro o meu coração para te conhecer mais e mais. Espírito Santo, vem fazer morada no meu coração, na minha casa. A casa é tua, Senhor. Tira tudo que for fora do lugar, coloca no lugar, Senhor. Todos os móveis que estão empoeirados, Senhor, limpa, Pai. A casa é tua, faz o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida é tua. A minha vida é para te servir, é para adorar e glorificar o teu santo nome. Porque sabemos, gente, que nós fomos criados para um único objetivo, para adorar e exaltar o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Por quê? Porque assim, Lúcifer, né, o querubim, o anjo de luz, ele pecou contra Deus. A gente vai examinar, gente, todo não vontade de examinar. Livro de Ezequiel, a gente vai examinar aqui. Isaías. Pera ainda, gente, pera lá. 14, 12. Isaías. Antes da gente continuar, né, a gente vai examinar as escrituras. Eu quero saber se vocês já curtiram, já compartilharam o link nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no grupo do seu Telegram. Se você já marcou pessoa no seu Instagram, faz isso, gente. Faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E você que não é inscrito no canal já sabe, aqui abaixo tem um botãozinho vermelho escrito subscrever, não custa nada. É só clicar e pronto, não paga nada. Já está inscrito e do lado tem o sininho também. Você clica no sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, quando eu estiver ao vivo, que hoje pela madrugada eu vou estar ao vivo, né, a partir da 1 da manhã, serão 3 dias que a gente vai fazer aí 1 da manhã e depois a gente muda o horário de acordo com o meu horário do trabalho, né? Toda vez que eu subir um vídeo ou que eu estiver ao vivo, o YouTube vai notificar para vocês que tem que eu acabei de enviar um alimento novo para vocês, para que vocês possam ficar inteirados de tudo que está acontecendo aqui no canal, porque vocês fazem parte desta família em qual nós estamos juntos, crescendo em graça e conhecimento, aprendendo umas com as outras, né? Para o texto bíblico. Primeiro a gente vai examinar Isaías. Vamos primeiro examinar Isaías capítulo 14, verso 11, a partir do verso 11 até o verso 15, onde diz, gente: já foi derrubado na sepultura a tua soberba como o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Forte, né, gente? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, porque debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha isso, gente. Contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. E aqui, gente, está o grande pecado, que Lúcifer, a gente sabe que Lúcifer era o anjo de luz, né? Era o maestro do coral do céu, era o mestre, né? Era o maestro que regia o coral de anjos. E ele desejou no seu coração ser maior do que Deus. A inveja, a cobiça entrou no coração de Lúcifer, né? E houve uma grande rebelião no céu, como a gente sabe, a gente tem esse conhecimento. E Lúcifer conseguiu, gente, manipular uma terça parte dos anjos do céu. Consegue o poder de persuasão que ele tinha? Ele conseguiu colocar uma terça parte dos anjos contra Deus. E então, Deus o expulsou do céu. Ele foi expulso do céu e, né, para o inferno, porque ele falou assim: olha, eu vou ser maior do que Deus, eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, eu vou ser semelhante a Deus. Isso que ele desejou no coração dele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E Lúcifer foi expulso do céu com todos os seus anjos maus, uma terça parte dos anjos maus. Mas, antes dele ser expulso, Deus arrancou a beleza dele, né? E aí, gente, a gente sabe que Deus nos criou para louvar e adorar o nome dele, porque quem fazia esse papel era Lúcifer. Ele regia o coral do céu na adoração, na adoração a Deus. Então, Deus arrancou aquela beleza dele, arrancou aquele dom dele, né? E Deus criou o homem, criou a mim, criou a você para a glória dele, para que nós pudéssemos louvar e adorar o nome dele, porque nós somos a coroa da criação do Senhor, né? Então, antes de eu prosseguir falando sobre isso, vamos aqui também examinar Ezequiel, capítulo 28, para corroborar com Isaías. Capítulo 28, capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 12, tá? Filho do homem, levanta uma sentença sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, né, Lúcifer era lindo em formosura, ele era perfeito e era lindo em formosura. Deus criou ele muito lindo, né? Estivesse no Éden, no jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Gente, ele era coberto de pedras preciosas. Imagina, onde ele passava reluzia luz, né? Era de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbulo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Ou seja, gente, onde Lúcifer passava, a música a música entoava, a adoração ao Senhor entoava, porque estava impregnado nele. Deus criou ele para adoração, né? Para ele realmente glorificar o nome do Senhor na adoração. E aqui no verso 14 diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A partir do momento que achou iniquidade, gente, sem chance de continuar próximo de Deus, né? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Aí vamos pro verso 17. Levantou-se o teu coração por causa da tua formosura, rompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
por terra te lancei diante dos répteis, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, para a glória de Deus. Ou seja, gente, o Senhor arrancou a glória de Lúcifer, né, que ele era um querubim ungido, ele foi criado para a glória de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor nos criou, né, criou o homem para ocupar o lugar que era de Lúcifer, né, porque realmente ficou um lugar vazio. Então Deus criou o homem, por isso que nós somos a coroa da criação do Senhor. Por isso, gente, que Satanás tem tanta raiva da gente, porque ele conhece o céu, ele sabe como é glorioso, né? Ele conhece tudo, gente. E ele perdeu, Ramai, Cho, Ramaha, Suide, Caio, Sou. Ele perdeu porque ele deixou a iniquidade entrar no coração dele, é a cobiça, o desejo de ser maior do que Deus. Então, quando o pecado entrou no coração dele, ele perdeu tudo que ele tinha. A ganância entrou no coração dele, né? Então, assim, e aí ele nos persegue porque nós somos a coroa da criação. Nós somos criados para ocupar o lugar dele, para adorar e louvar o nome do Senhor, aquele que é o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Então Lúcifer tem ódio da gente, tem ódio, sabe? Porque ele sabe, né, que a gente vai ocupar o lugar que era dele, né? A igreja vai ocupar o lugar que era de Lúcifer. A noiva vai casar com o noivo e vai ocupar o lugar que era de Lúcifer. Então, assim, nós já estamos sendo preparados para isso. Nós vivemos uma vida de louvor e de adoração ao Senhor aqui na terra. E o louvor é o único dom que nunca vai cessar no céu. Ele é constante, né? E o que acontece? Quando ele olha para mim e para você, ele não vê nós. Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê Jesus. Ele tem ódio do filho. Porque o filho veio para frustrar os planos dele, né? Porque ele achava que ele estava dominando tudo. Né, quando ele tentou o homem lá no Jardim do Éden, fez com que a mulher pecasse, né, e a mulher automaticamente induziu o homem a pecar, né, o pecado da desobediência, desobedecer a Deus, né. Então, assim, ele achou que ele tinha ganhado essa guerra. E aí, quando Jesus desceu e Jesus veio resgatar o que era dele por direito, né, veio resgatar o homem, né? Porque Deus deu o seu único filho para resgatar nós, para resgatar a mim e a você, das trevas para a luz. Lúcifer ficou furioso. É tanto que ele achou que na cruz ele tinha ganhado, né, a batalha. Imaginava que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar, né? E iria tomar a chave do inferno e da morte das mãos dele, né? Porque havia uma promessa, né? Quando ele induziu o homem a pecar. E aí Deus falou lá em Gênesis para ele, ó, da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça e esmagará, né, a cabeça da serpente. Ali estava sendo uma profecia, né, sobre Jesus. Quando Jesus viesse, ele iria tirar realmente o trono de Satanás, né? E assim o Senhor feito, ele morre de raiva, ele tem ódio de Jesus. Então quando ele nos fere, gente, quando ele nos fere, quando ele faz essas atrocidades que ele faz no mundo, é para tentar ferir a Jesus, porque ele não consegue tocar em Jesus. Então ele toca no que Jesus ama, que é a minha vida e que é a sua vida. Porque ele sabe, se nos ferir, automaticamente está machucando ao pai. Porque ele está machucando o filho. Vocês que têm filho sabem disso. Quando alguém toca no teu filho, você vira uma arara. Eu não tenho filho, mas a minha irmã tem, meus irmãos, e eles falam, né? Se você quer agradar o pai, agrade o filho, que você automaticamente está agradando o pai. Então, se nós queremos agradar a Deus, automaticamente nós temos que agradar a Jesus, né? Porque aí Deus fica feliz conosco, porque nós estamos obedecendo os mandamentos, estamos fazendo, né, valer a pena, né, o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Gente, mas assim, o sacrifício é de graça, né? O preço já foi pago, né? Nós não temos que fazer nada, já foi pago. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém. Já tá, ó, o cheque tá em branco aí pra você, né? Você coloca o valor que você quiser, né?
já foi liberada as bênçãos do Senhor. Só você que pode tomar posse. Então cabe você a tomar posse ou rejeitá-lo, mas está liberado, né? Se acessa ou você não acessa, é livre-arbítrio, né? Você querer Jesus é um livre-arbítrio. Querer ou não querer, mas ele já pagou o preço por mim e por você. O acesso está aberto. É só você ir até o Pai. Depende de mim e de você tomar posse. Amém? Então, gente, que assim seja, né? Esse dia está sendo glorioso. Vamos agora pro nosso devocional de verdade. Aqui foi só um spoiler, hoje foi de forma totalmente diferente. Nós vamos para o nosso devocional do dia de hoje. Faça esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Vamos evangelizar toda a nação europeia para a honra e glória do nome do Senhor, porque esse é o desejo do meu coração. Amém? Você que nos visita pela primeira vez e não é inscrito neste canal, eu quero te incentivar a inscrever-se neste canal. Logo aqui embaixo tem um botão vermelho, né, escrito subscrever. É só você clicar nele, gente. Você não vai pagar nada. É um instante, um segundo, pum, clicou, já está inscrito. E já vai, né, e já vai fazer parte desta família, né, que cada dia cresce em graça e conhecimento na presença do Senhor. Amém? Tudo para a honra e glória dele. Tudo é por ele e tudo é para ele. Tem um sininho também onde você pode clicar no sininho para que você possa receber as notificações do YouTube. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, o Facebook vai te avisar. E você vai saber que tem comida, tem pão fresquinho do céu para você. Amém? Então assim, não fique só com você, compartilhe com outras pessoas o que você acha. Se esse conteúdo é relevante, compartilhe com mais pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que estão famintas. Pessoas que estão tristes e desanimadas e que precisam, né, de um agir do Senhor, que precisam viver algo novo com o Senhor. Pessoas que estão feridas, que precisam ser curadas, e através da palavra que Deus colocar no meu coração possa chegar no coração dessas pessoas, essas pessoas possam ser transformadas e possam ser curadas, né, de todo tipo de opressão, de todo tipo de jugo, como um dia eu fui, né, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor no dia de hoje. O nosso devocional de dia de hoje encontra em Verso 25, parte B, onde fala: quem dara de beber será descendentado. Que aprendemos uma grande lição. Para beber precisamos dar. Que lição, né, gente? Para bebermos precisamos dar. Por isso, vocês precisam compartilhar o link com mais pessoas. Para que você continue bebendo desta fonte, você precisa semear em outras vidas. Para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, que esse alimento é relevante e ele mostre para mais pessoas. Amém? Para acumular, precisamos espalhar. Para ser feliz, precisamos fazer outros felizes. E para nos tornar espiritualmente vigorosos, precisamos buscar o bem espiritual de outros. Ao dar de beber a outros, para dar de beber aos outros, somos desembentados. Como assim? Nossos esforços para sermos úteis trazem à tona nosso poder de utilidade. Olha isso, gente. Talentos latentes e aptidões dormentes que são trazidos à luz pelo exercício. Nossa força de trabalho, gente, fica escondida até mesmo de nós. Acredita? A não ser que aventuramos a lutar as batalhas do Senhor, ou que escalemos as montanhas das dificuldades. Gente, isso é uma grande verdade, né? Eu já falei para vocês que hoje tá um pouquinho frio aqui em Portugal hoje, né? Olha só, já falei para vocês que a eternidade mora dentro de nós e que o Senhor escondeu tesouros preciosos dentro de nós. As adversidades dos dias, como eu falei ontem lá, os 5 erros, né? As adversidades dos dias, as palavras liberadas, as palavras, né, que nós proferimos ou que ouvimos, né, que traz maldição sobre as nossas vidas,
é que atrapalha de nós acessarmos, né, esses tesouros, que atrapalha de acessarmos esses tesouros, né, que está dentro de nós. Esses entulhos vão ficando por cima. O segredo é através da palavra do Senhor, né, que é a palavra que nos limpa, que nos liberta, quando nós bebemos dessa água, da fonte de águas vivas que jorra, né, do trono celestial, que nós somos limpos e purificados e conseguimos acessar esses tesouros, acessar essas pérolas que está dentro de nós, que Deus colocou em nós, para nós usarmos em prol de outras vidas, para que outras vidas possam ser resgatadas, outras vidas possam ser transformadas. Gente, como eu falei para vocês ontem, né, só cura quem já foi curado. Só tem o poder de usar palavras de conforto, palavras que venham libertar outras pessoas, quem um dia foi liberto pelo Senhor. Permitiu que Deus mudasse a história dele. Então, essa adversidade que tu está passando, esses problemas que tu está passando, se tu permitir chamar o Senhor para passar contigo, Ele vai te moldar, Ele vai te limpar, Ele vai te transformar e vai arrancar todas as mazelas, todas as feridas, tudo que atrapalha você de viver uma vida em santidade com o Senhor. E aí, depois de tu estiver curado, Deus vai usar aquele teu problema que tu passou e Ele te curou, para que você seja um instrumento de cura na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Amém? Então toma posse desta palavra nesta manhã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós nos aventuramos a lutar as batalhas do Senhor, ou escalarmos as montanhas das dificuldades, não sabemos, né, que com paixões afáveis possuímos, até que tentamos secar as lágrimas da viúva e aliviar a dor do órfão. Gente, eu já trabalhei com idosos, viúvas e viúvas, né? Idosos estão separados da família, largados, esquecidos por um ano, e trabalho agora com órfãos. Deus tem me dado projetos lindos, gente, que eu não posso falar ainda. E no tempo certo Deus vai concretizar. O Senhor tem me permitido a sonhar os sonhos dele para os órfãos e para as viúvas. Sabe, sonhos que é loucura a olhos humanos, mas que são os sonhos de Deus. E uma coisa eu aprendi com o Thiago Brunet, e agora eu vivendo, né, esses já vai fazer aí 3 anos, eu vivendo esse processo de treinamento com o Senhor para viver o propósito, eu entendi, gente, que todo o processo que você passa é treinamento para depois você viver os sonhos de Deus, gente. Há um processo. Pode acontecer de você chegar perto de viver os sonhos de Deus para ti. E pode ser que você não viva. Você viva só o propósito, né? Pode ser que você não veja o sonho de Deus se realizar na tua vida. Você não possa não visualizar. Mas você vai caminhando no propósito para o sonho, mesmo que você morra. O sonho vai se cumprir, você pode não ver, mas outras vidas vão ver, são o legado que você vai deixar, porque você caminhou no propósito, para que o sonho do Senhor se realizasse através de você e em você, percebe? Então assim, o Senhor tem colocado os sonhos dele dentro de mim. E eu percebo que esses 3 anos ele está afiando o meu machado. Eu percebo que esses 3 anos ele está me treinando. Eu percebo que esses 3 anos eu estou vivendo o propósito a qual ele designou para mim, para que eu possa chegar a viver o sonho a qual ele desenhou para mim, antes da fundação do mundo. Mas pode ser que meus olhos não cheguem a contemplar os sonhos. Mas eu vou deixar um legado. Vou deixar um legado que as pessoas falam, olha, esse foi o sonho de Deus para a Rose. E ela caminhou no propósito e ela deixou o legado. E hoje o sonho se realizou. Porque o sonho de Deus para ela não é o sonho dela. Não é um sonho em benefício a ela. É o sonho de Deus em benefício à nação, a um povo, a uma geração. Percebe? Isso é muito forte para mim. Geralmente, na tentativa de ensinarmos outros, percebemos que nós mesmos somos instruídos. Então, gente, geralmente, né, na tentativa de ensinar outras pessoas, nós entendemos, percebemos que nós mesmos estamos sendo instruídos
pelo Senhor, não é verdade? E que lições graciosas alguns de nós aprendemos em leitos de enfermidades. Gente. Quando eu ia para aquela enfermaria, quando eu trabalhava na Casa de Misericórdia, só eu e Deus sabe. E como Deus falava no meu coração. Eu lembro de uma senhora, gente, que no bumbum dela, ela não tinha mais, cabia assim 2 mãos, sabe? As cáries era tão grande. Eu nunca pensei na minha vida em ver aquele tipo de coisa e presenciar, gente. E ter que auxiliar a limpar o mau cheiro. E depois limpava, e eu auxiliava a enfermeira a limpar, e ali ela enchia de gases, né, pra tampar aquele buraco, e depois fazia o penso, como eles falam cá, né, aí no Brasil fala curativo. E quantas vezes Deus ministrava o meu coração, gente, quantas. Eu lembro de um senhorzinho que ele não fedia, ele era tão magrinho, eu gostava tanto daquele senhorzinho, né, tanto, e eu só não lembro mais o nome dele. E quando foi no final, como ele era magrinho, ele começou a criar cáries no cóccix, né? E, gente, começou a ficar uma ferida tão feia. E como ele tinha cancro, e quando não tinha ferida, não fedia. Ele fedia tanto, gente, quando eu ia pra enfermaria, oh Deus, como era difícil. Ter que limpar ele, ter que dar banho nele. Eu e outro colega, né? Sempre a enfermaria era em 2. Aquele cheiro tão forte, gente, putrificação. Meu Deus. Então você só sabe o valor de uma vida quando você realmente está num leito de enfermidade, quando você está trabalhando num ambiente desse, onde você vê a vida indo embora. Eu lembro, gente, que acho que eu já falei isso pra vocês, mas é propício aqui. Eu lembro quando eu trabalhava lá com os idosos, eu sabia que a Casa de Misericórdia tinha um centro de acolhimento e nem que tinha uma creche, eu não sabia nada disso. Quando eu descobri, gente, primeira vez, eu falei assim, Deus, eu conversei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu gostaria de trabalhar com criança, porque aqui, Pai, eu vejo a vida indo embora. Lá, eu vou ver a vida iniciando, com toda a força, com todo o vigor. E eu queria muito. Aí a minha colega falou assim, Rose, e eu falando em alto e falando pra Deus. Aí eu falei pra ela, eu queria, falei com Deus e falei com ela, eu queria. Aí ela falou assim, Rose, você não aguenta, as crianças lá são uma peste. Eu falei, mas eu queria. E esqueci. E o tempo passou e terminou o meu contrato lá, que depois eu conto o processo que foi terrível, né? Eles queriam me segurar lá, queriam me efetivar, e Deus falou, filha, o teu tempo aqui acabou. E aí eu falei, eu chorei horrores, gente. Ai, Deus, que Deus colocou amor no meu coração pelos velhos, gente. Que eu tinha vontade de pegar os velhotes e colocar tudo dentro do meu coração, pra ninguém fazer nada com eles. Gente, se alguém falasse alguma coisa, se alguém... Meu Deus, eu, virar uma arara. Então eu amava demais, um amor que doía, gente. Eu falei assim, Deus, eu chorei, gente, uma semana. Deus, não tira meus velhos de mim, não. Senhor, não tira meus velhotes. Eu falei, filha, acabou o seu tempo aqui. Vou te levar para algo novo, nova experiência, nova aprendizagem. E eu tinha convicção que era Deus que estava falando comigo, né, gente? Então eu sabia que meu tempo ali tinha acabado. Eu não sabia, eu pensava que era só ali, porque tem três alas. Eu pensava que era naquela ala ali, e Deus ia me mandar para outra ala, né? Eu continuava trabalhando com idosos, mas em outra ala. Eu tinha convicção que Deus ia me deixar dentro da instituição. Ele só ia abrir uma porta dentro de outra porta, mas eu imaginava que fosse uma porta ali no segundo ou no terceiro andar. Gente, aí a minha chefe chegou pra mim e falou assim, olha, tem uma vaga efetiva, você vai ficar com a gente. Meu coração se entristeceu. Eu precisava de trabalho, morando sozinha aqui em Portugal, sem família, sem ninguém, precisa de trabalho. Você vai ficar alegre? Eu fiquei triste. Por quê? Porque eu tinha ouvido de Deus um dia antes que meu tempo tinha acabado. De repente a minha chefe chega e fala que tem uma vaga efetiva e eu vou ficar. Falei, Deus, eu não conheço mais a tua voz. Senhor, me explica, tem alguma coisa errada aqui. Eu tinha convicção que era o Senhor que tinha falado comigo. Comecei a estar em atrito, né, gente? Falei, mas Deus. Eu fiquei triste. Eu fiquei de férias. Eu fiquei de folga. 2 dias. Gente, quando eu voltei, tinha um reboliço. Mas um reboliço. Aí eu falei, agora sim, Deus. Não tô entendendo nada. Mas agora eu sei que o Senhor tá nesse negócio. Daquele lá não tava, não. Gente, uma menina falou lá umas coisas que tava acontecendo. A gente não sabe se é verdade, se não é. E aí ela tinha acabado o contrato dela, ela ia embora. E pegaram e colocaram na vaga que era pra mim ficar. A vaga que era efetiva. Gente, tava revolucionário, todo mundo revoltado, porque era uma senhora
e não dava conta do trabalho. Ela estava em um trabalho de serviços gerais e ela ia vir para a higiene. A higiene é um serviço muito pesado, tem pessoas acamadas, tem pessoas que realmente são dependentes, você só auxilia, mas tinha muitas pessoas acamadas, pessoas cadeirantes, então ela não conseguiria fazer esse tipo de trabalho. Então tava uma revolta total, porque teriam trocando eu por ela, né? E eu realmente trabalhava, né? Eles reconheciam o meu trabalho. Então, menina, foi um reboliço. E eu falei assim, gente, eu fiquei em paz, Deus cuida de mim, eu sou jovem. Eu fiquei muito feliz. Triste ao mesmo tempo, porque eu não devia nada. E aí se voltaram, aí a menina se voltou contra mim. E, gente, foi um reboliço. E aí o pessoal entrava na defesa, foi uma confusão. Foram falar com a doutora, foram falar não sei mais quem, mas não teve jeito. E aí, gente, eu comecei a passar por conflitos, porque eu sabia que Deus estava trabalhando naquele lugar, mas Deus estava calado. Deus não falou nada. Ele só falou assim que meu tempo tinha acabado, lembra? E aí quando começou, e aí vieram falar pra mim que eu ia ficar, e de repente 2 dias falaram que não. E aí eu fiquei triste, falaram que ia ficar, porque eu conheço a voz de papai. E de repente quando falaram que não, eu falei, então eu sei que é Deus trabalhando, porque se Deus tá intervindo, Deus vem por caminhos que a gente jamais imagina, né, gente? Às vezes dói. E aí, gente, começou aquele burburinho, eu fiquei aí acho que uns 15 dias no meio desse fogo cruzado, né, de brigas pra mim ficar e tal, e outros que não queriam ficar, e aí foi uma confusão. E aí, gente, eu tive uma experiência com o Senhor, que eu vou compartilhar, porque eu tô falando pra vocês que eu já falei isso em outras lives. Tive uma experiência com o Senhor que eu nunca imaginei em ter. Eu me sinto amada pelo Senhor, sabe? Eu sou filha amada do Pai. Só que as pessoas, eles olhavam pra mim, gente, com um olhar de dó, um olhar de pena, sabe? Eles olhavam pra mim, eu sentia no olhar deles que eles me viam como se fosse um mendigo, sabe? Eu me sentia que eu tava embaixo da ponte, sabe? Da forma que eles olhavam pra mim, eu falava assim, Deus, eu não me vejo como elas me veem. Senhor, por que elas me veem assim? Eu não sou isso. E eu tinha que falar pra elas, ela falava assim, ai, tadinha de você, fora do seu país, sem ninguém, agora sem trabalho. Tu acha, gente? Eu falava, filha, fica em paz, o Deus que eu sirvo, Ele cuida de mim. Eu sou jovem, eu arrumo outro trabalho rapidinho. O Senhor cuida de mim, eu não vou ficar sem trabalho. A senhora precisa mais do que eu, já tá chegando a reforma dela e tal. E eu não, eu sou jovem. O Senhor me abre outra porta. O Senhor que abriu essa porta aqui, Ele fecha, mas Ele abre outra, porque eu tinha convicção, né, gente? Só que aí, gente, o adversário começou a lançar seta. Eu ficava o dia inteiro louvando, as velhinhas falavam assim. Eu lembro que as velhinhas falavam assim, a moça da cantiga, as que não enxergavam. Porque elas me conheciam pelas músicas que eu cantava. Aí tinha um que falava assim, mas minha filha, não dá pra mudar a cantiga? É sempre a mesma cantiga, gente. Eu tentava ensaiar um hino diferente pra cantar pra ela. Tá bom, eu vou ensaiar outro. Quando eu chegava lá, só vinha aquele refrão. Aí ela falava, a moça da cantiga. Eu era conhecida pela moça da cantiga. E eu lembro que eu tava lá louvando, o chicote estralando, e eu confio em Deus, eu confio. Eu não tô entendendo nada, Pai, mas eu sei que o Senhor tá nesse reboliço. Eu simplesmente confio. Eu tenho que confiar, porque o Senhor falou que meu tempo aqui finalizou. Então precisa esse reboliço para não poder sair, senão eles vão me segurar aqui pela minha seriedade no trabalho. Eles vão me segurar. Então foi preciso esse reboliço, né? E aí, gente, eu lembro que eu tô lá louvando, de repente eu escuto a voz, mas a voz tão alta, a voz do adversário, e eu dou vazão. Gente, eu não lembro que palavra era, mas era uma palavra de realmente blasfêmia. Ele falava assim, por que tu tá feliz? Por que tu tá cantando pra Deus? Se tu nem trabalho tem mais, se estão todo mundo te crucificando aí, tu nem deve. E aí eu falei, né? E aí quando eu falei isso, né? Aí veio uma palavra assim, gente, chega, estrondou, muito forte. E aí eu parei assim, aí de repente me deu um temor, eu falei, meu Deus, eu pensei isso, gente. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu pensei isso, eu não sei, nem sei, gente, Deus não deixou nem eu saber mais que palavra é, que foi tão forte que minhas entranhas tremeram. Eu falei, Deus, na hora, eu falei, Deus, ai Pai, eu pensei isso, me perdoa, eu não acredito que eu pensei isso, gente, não era eu. Era um dado inflamado tão forte, tão maligno, que na hora o Espírito Santo fez com que eu entendesse que eu caí no quebrantamento, tava lá, né, dando a ducha na velhinha, eu caí o quebrantamento na hora, meu semblante caiu, eu falei, Deus, me perdoa. Senhor, eu não queria pensar isso, Pai, por que eu tô pensando isso? Eu confio em Ti. Eu não lembro, gente, que palavra foi. Foi em sequência de eu começar a dar a primeira, eu estou dando a primeira seta e eu dei ouvido. E aí veio a segunda terrível, que a hora minhas carnes estremeram. E aí na hora o Espírito Santo foi pra aí, eu falei, aí veio o quebrantamento, meu Deus, me perdoa, Senhor, que eu tô pensando isso, me perdoa, Pai, me perdoa. Eu não sei, gente, o que era, então foi muito difícil. E aí chegou o dia de eu entregar o uniforme, gente, eu lembro
Os velhotes, às vezes, quando eu via, eles ficavam assim, minha filha, você trabalha bem, nossa, que injustiça, você vai arrumar um trabalho no hospital, não sei o que os velhotes, quando as meninas falavam na frente deles, que eu não queria que eles soubessem, né? E eu lembro que até chegar o dia, e aí minha chefe, lembrando, minha chefe teve que vir pra mim e falar pra ela, foi muito triste, né? Muito doído pra ela, que ela teve que vir falar pra mim que eu não ia mais ficar com a vaga. E aí, quando ela veio, eu toda lá, né, bem de boa, lá, dando banho na velhota, né? Tipo, ela falou, Rosildo, eu quero te falar uma coisa. No dia quando eu voltei, olha, você não vai mais ficar na vaga. Eu falei, fique em paz, filha. Eu toda ingênua que eu sou, gente, só Jesus, né, na causa. Eu sou muito sem maldade. Então a menina vai voltar. Ela falou, não, é que a doutora não quer. Aí eu, que eles são muito sinceros, né? Tudo bem, sem problema, filho. Eu já sabia que eu não ia ficar na vaga. Você veio falar, mas eu sabia, porque Deus... Aí eu fui lá falar pra mulher, porque eu converso com as pessoas, como se as pessoas fossem protestantes, né? Essa mania que eu tenho de conversar, achar que todo mundo é crente, cristão protestante. Falei, fique em paz, filha. Você veio falar pra mim, até entrei em parafuso, porque Deus já havia falado pra mim que eu não ia ficar na vaga. Ele, Rosa? Eu sabia que eu não ia ficar, filha. Meu tempo aqui já acabou, fique em paz. Ela toda tristinha. Fiquei em paz, o meu tempo aqui já acabou. Papai já falou pra mim que eu não iria ficar. Eu não entendi, entrei em parafuso, que eu não entendi por que você veio falar que eu iria ficar na vaga efetiva, enquanto o pai havia falado pra mim 2 dias atrás que eu não iria ficar, que meu tempo tinha acabado. A minha missão aí eu já tinha feito, já tinha completado a missão e iria me levar pra um novo desafio, uma nova missão. Aí a gente começou a falar das coisas de Deus. Eu falei, mesmo, quando eu fui entrar aqui, foi Deus, só por Deus que eu entrei aqui, E aí profetizei na vida da mulher, eu falei de Jesus pra ela e amém. Continuei, como eu falei pra vocês, que os 15 dias. Quando foi chegando a próxima data de eu sair, gente, ninguém falava mais no assunto. Tipo, ela ficou muito envergonhada. A doutora nunca falou. No assunto. E aí, quando faltava 2 dias pra terminar o meu contrato, só colocaram lá na parede, na escala, o último dia que terminava o meu contrato, não falaram nada. E, gente, eu não sabia como funcionava em Portugal essas coisas. Não sei, a gente vem do Brasil, a gente sabe como é que funciona. E aí eu falei, caraca, eu tenho que perguntar pra ela como que eu vou fazer. Aí eu lembro que ia entrar a Semana Santa. Ela ia cair na sexta, ela não ia vir. Então na quinta-feira eu tinha que perguntar, porque eu ia trabalhar no final de semana e no domingo venceria meu contrato. Era o último dia que eu ia ir. Aí eu fui na sala dela. Lembro como hoje. E faz 2 anos já. Eu perguntei assim, dona Sandra, é o seguinte, eu venho aqui te perguntar como que vai ficar a minha situação. Porque, como que eu faço? E ela ficou assim, gente, ó. Uma estátua na minha frente, na mesa dela. Eu falei assim, olha, o que eu faço? Eu vou lavar o uniforme, vou deixar com a Cris, tudo bem? Ela, então, eu quero saber como que faz a questão do RH, como funciona. Eles vão me ligar, eu tenho que ligar pra eles, como é que faz? E ela assim, ó, gente. Aí, gente, me deu vontade de chorar tão grande, que aquela mulher, ela tava com um olhar de tanta misericórdia, ela tava entalada, ela não conseguia falar nada, porque ela queria que eu ficasse com ela, né? Ficasse trabalhando junto com ela, porque eu dava sangue pela equipe, né? Pelos velhotes, não pela casa, porque a casa não merecia, mas pelos velhotes, né? Ela não falava nada, aí ela falou, o RH te liga. Então tá bem. Gente, eu só consegui falar, e quando eu olhei assim, a mulher tava com aquele olhar, gente, de sempre, de tadinha da Rosa, sabe aquele olhar, tadinha, que dó dela, e agora, o que será da vida dela? Esse tipo de olhar, sabe? E ela tava muito triste, aí eu peguei e falei assim pra ela, só consegui falar isso, filha, fique em paz. E virei as costas, gente, senão eu ia chorar, eu ia me desmanchar na frente da mulher. Virei as costas. Tá, fiquei de folga, no dia, aí segunda-feira eu ficava de folga, na terça não estaria mais trabalhando. Gente, e aí na segunda-feira ninguém me ligou, na terça ninguém me ligou, eu liguei pra uma amiga, a amiga falou assim, lá do trabalho, falou assim, Rose, acontece muito aqui, eles são muito irresponsáveis. Talvez o RH nem saiba do que aconteceu. Faz o seguinte, liga no RH e pergunta, porque isso dá abandono de serviço. Deus usou a menina e eu liguei, realmente. Não, eu não liguei. Vai lá. E eu fui lá, moro aqui pertinho, 15 minutos aqui. Gente, eu fui lá, pede pra falar com fulano. Cheguei lá, pedi pra falar. A mulher não sabia de nada, realmente. E aí a mulher ficou lá uma meia hora pra resolver minha situação, mandou eu esperar. Não conseguiu resolver nada. Depois pedi pra não esperar mais meia hora, eu esperei. Não conseguiu resolver nada. E ela falou assim, Rose, é o seguinte, vai pra casa, não se preocupa, você não vai ficar com falta. Esse dia você ficou de folga ontem, foi, então não vai ficar com falta. Eu vou resolver a situação, depois eu te ligo. Aí, gente, eu fiquei esperando, mas confiando, porque eu sabia que Deus tinha falado também. Fui pra casa, gente, quando foi assim, umas 5 horas, ela me ligou. E aí começou as dúvidas, né? Ai, Deus, será? E só que assim, uma semana antes, eu tinha tido um sonho, né? Gente, é muito louco, olha só, eu lembrando disso agora. Eu tinha tido um sonho
que eu chegava na escola dominical e me colocavam para cuidar das crianças, da salinha da escolinha. Eu falei, gente, eu não sei cuidar de criança, misericórdia, eu não sei. Você não, Rose, tá aí, ó, coloca um filme para as crianças ver. Mas, gente, eu toda perdida. Cheguei, né, quando eu fui sair da sala de reunião do grupo de coral que a gente tava ensaiando, que eu tinha que ir pra salinha das crianças, eu cheguei, a minha sobrinha já tava lá falando, tia, eu já coloquei um filminho pra eles ver aqui, a tia só vai explicar o filme. Que eu tava toda perdida, tipo assim, jogava a bomba na minha mão, toma, você vai cuidar das crianças agora. Gente, eu não sei fazer isso, meu Deus, não vai. E eu fui, né? Então eu tive esse sonho, eu guardei. Eu falei assim, não, Deus vai me levar pra algo novo mesmo. E aí, gente, quando eu chego lá, aí ela me chama, eu, vem, dá pra você vir cá? Você mora aqui pertinho? Eu moro, sim, dá sim. E eu vou, gente. Eu falei, ai, Deus, foi tão rápido assim, me mandar embora, e agora, né? Porque assim, mas Deus tá no controle de tudo, sabe? Na hora vem a confiança, na hora vem a dúvida, a confiança, ao mesmo tempo a dúvida, aquela luta, né? Deus, tu sabe que eu não posso ficar sem trabalho, né, pai? Eu moro sozinha aqui, tenho que pagar as contas e tal. O Senhor tem que cuidar de mim aqui, de mim até agora, o Senhor não vai me desamparar, não vai me deixar sozinha. E aí, gente, eu lembro que quando eu cheguei lá, que realmente ela falou que o meu contrato tinha acabado e tal, que eu tinha férias da casa, que eu ia tirar férias da casa, assinei todos os papelados, e eu fiquei com aquele, meu Deus. Tinha, né, me deu toda a papelada pra eu receber meu direito direitinho, falou assim, Rose, eu tenho uma proposta a te fazer. Não consegui falar com o doutor Luiz, falei com a provedora, e tem uma vaga para serviços gerais para creche. Você aceita? Eu, aceito, tudo bem. Só que não dá para você assinar o contrato agora, porque a menina que cuida dessa parte tá de férias, tá de licença, alguma coisa assim, né? Fez a cirurgia, então... Mas fica tranquila, a gente te liga. Assim terminar suas férias, ficar 20 dias de férias. Gente, foi o pior 20 dias da minha vida, aquilo assim. Mas confiando, ao mesmo tempo, tem aquelas setas, meu Deus do céu. Muita coisa pode acontecer. Se eu tivesse assinado o contrato, eu não estaria tensa, mas muita coisa pode acontecer. Passou os 20 dias, ela me ligou, Rose, olha, aconteceu um problema aqui, não vai dar pra você começar hoje, mas também você não fez o teste de Covid, tá bem. Mas a gente te liga pra você vir, tá bem. Aí a gente passou 2 dias, ela me ligou e falou assim, Rose, surgiu um problema aqui, vem cá. E eu fui, olha só, a vaga lá não saiu e tal, mas a gente tá a precisar de uma vez, se você topa, a gente tá a precisar de uma pessoa pra trabalhar com as nossas crianças. Gente, quando ela falou isso, meu coração sorriu. Sabe o que é o coração sorrir, gente? Se você já tiver... Sentir que seu coração dá aquele sorriso assim. Não foi aqui sua boca, seu coração sorriu. Eu falei, Deus, a oração. O Senhor ouviu que eu falei assim, Deus, se eu mudar a vida de uma criança, só uma, eu mudo uma geração. Pai, eu quero muito ser um instrumento nessa área. E aí na hora eu lembrei, eu falei, Deus, o Senhor escutou meu pai. Gente, foi tanta alegria. E aí, tá bem, mas você aguarda em casa que a gente vai falar, tá bem. Aí, 2 dias depois, não podia fazer, porque eu não tinha feito teste de Covid e tal, não podia começar. 2 dias depois, gente, me liga assim, Rose, é o seguinte, uma das nossas colegas ficaram de baixa, ficou doente, as nossas crianças tá praticamente só, tem pouca gente. Você topa começar hoje à tarde? Gente, serão 10 horas. Demorou, tô indo. E aí eu comecei, e eu tô lá até hoje. E já vai fazer 2 anos que eu tô lá, né? Muita aprendizagem, né? Porque não é fácil, é psicológico, né? Não é fácil. Muitos vales têm o passado, né? Porque você abraça, né, a opressão, o problema das crianças e tal. Você ora, você repreende, muitos dados inflamados e tal. E a gente tá blindada, e você é a única autoridade espiritual que tem no ambiente, né? Você guerreia e tal. Chega a hora que suas forças acabam, você pede reforço para os outros guerreiros, né, intercessores da família que intercede para você se manter de pé, porque não é fácil. E, gente, chega lá, tinha uma criança de 15 dias de nascida, essa criança é meu xodó, né? E aí tem um mistério com essa criança, por conta de eu ter falado, se eu mudar a vida de uma criança, eu mudo a geração. E essa criança é a criança que eu amo todos, mas essa criança é a criança que eu falo de Jesus pra ele, eu profetizo na vida dele, eu falo que ele vai ser um dos maiores, que ele vai arrastar multidões da geração dele pra Jesus nesse continente europeu. Quando ele era bebezinho, ele ficava olhando na minha cara e rindo. Agora não, agora ele fica firme, me olhando. Quando eu canto, ele canta. Eu ensino ele a tocar, assim, esse menino vai saber tocar só pra fazer barulho nos instrumentos, ele pega lá e fica tentando, né? Eu coloco sem pilha nos brinquedos e tal. E aí, gente, é isso. Estamos aí junto, né? É até aqui que eu posso abrir pra vocês.
né, fazendo a obra do Senhor, deixando, né, o Senhor fazer o querer dele na minha vida, sendo simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor, né, para cumprir o propósito ao qual ele desenhou para mim, para que eu possa viver os sonhos que ele tem sonhado para mim, né? Eu sei que o propósito vai me levar para o sonho dele, porque ele já tem me mostrado o sonho dele que ele tem sonhado para mim, mas eu tenho que trilhar esse caminho, esse propósito, para que o sonho, porque o sonho está trilhado com o propósito, percebe? Aí eu consigo entender quando o Tiago fala sobre isso, que para cumprir o sonho você tem que viver o propósito. Para você cumprir o sonho de Deus, você tem que viver o propósito. Se você não viver o propósito, jamais você vai chegar no sonho. E muitas vezes você não vai chegar a ver com seus olhos o sonho, mas você vai trilhar o propósito que vai deixar um legado para que o sonho possa acontecer. Entende? É forte, né? Então, gente, fomos aqui segundo o devocional, né? O escritor aqui. Fomos ensinar as escrituras e saímos envergonhados. Olha que forte. Por sabermos tão pouco sobre ela. Em nossas conversas com os santos abatidos, mais aprendemos sobre o caminho de Deus de modo primorosamente adequado para nós e chegarmos a uma compreensão profunda da verdade divina, de modo que dar de bebermos nos torna humilde. Descobrimos quanta graça há onde não iríamos procurá-la. E quanto o santo abatido pode nos sobrepujar em conhecimento. É verdade, gente, quando você está mais quebrada, mais arrebentada, é o tempo que Deus mais te usa. Por quê? Porque tu estás sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, porque tu está no caco. Então, tua conexão com Deus está muito grande, porque a tua carne está quebrada, mas o teu espírito está ali, ó, ligado com o Pai. Então, é o tempo que você é mais usado, é o tempo que você é mais cheia da presença do Senhor, porque você está vivendo um momento de quebrantamento de espírito, pela tua carne estar destruída, pelas adversidades, pelos problemas do dia a dia. Não é verdade? Então, descobrimos quanta graça há onde não iríamos procurá-la, né? E aí a gente descobre quanta graça há naquele irmão. Nossa, que intimidade que aquele irmão tem com Deus. Em outro momento jamais você procuraria, não é verdade? E quanto o santo abatido pode nos sobrepujar em conhecimento, né? Quanto a gente aprende com pessoas que têm passado, né? Eu contando as minhas experiências aqui para vocês, quanto vocês já aprenderam como lidar, né? Como sair disso, como Deus usa a sua dor depois que você está curado para que Ele possa curar outras pessoas. Como a gente aprende, não é verdade? Com aquele irmão que foi quebrantado, foi curado, né? Quantas palavras de sabedoria e de conhecimento saem da boca daquele irmão? Porque ele não fala por ouvir falar, ele fala por conhecimento de causa, por vivência, né? É bem diferente. Então, nosso consolo aumenta ao trabalharmos por outros. Nós nos empenhamos em alegrá-los e a consolação alegra nosso coração. Porque a gente chega, eles estão quebrantados, né? Quando chegava lá, os velhinhos estavam tristinhos, né? E aí eu começava a conversar e tal. E eles choravam de saudade do Senhor. E eu ganhava os velhinhos para Jesus, né? E era glorioso demais. Então eu tava triste e de repente eu ficava feliz com a felicidade deles. Então meu coração começava a se encher. Meu coração ficava alegre, ficava transbordando. Ele automaticamente era aquecido no momento que eu compartilhava das verdades bíblicas com aqueles velhotes, né? E via o quão sedentes eles eram, o quanto eles necessitavam da presença do Pai. Como dois homens na neve, um aquece os membros do outro, para que não morresse. E ao fazê-lo, cada um manteve seu sangue circulando e salvo sua própria vida. A pobre viúva de Sarepta deu seu escasso suprimento, uma provisão para o profeta necessitado. E a partir daquele dia, ela nunca mais experimentou miséria. Dai e dar-se-vos-á.
boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus. Então, meus amados, a lição que tiramos desse devocional de hoje é quando você está angustiado, é quando você está triste, quando você está querendo parar, morrer, se esconder. Você tem que ajudar as outras pessoas. Você tem que ajudar o próximo, que aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te trazer alegria. O fato de você estar levando alegria para outras pessoas, mesmo que você esteja com o coração entristecido, automaticamente, quando você transborda na vida dos outros, compartilha as verdades bíblicas, não a tua tristeza, né? O desânimo por alguma coisa, mas quando você compartilha as verdades bíblicas, as verdades eternas, as palavras do livro milenar, automaticamente tu é fortalecido. Porque tu vê a transformação na vida da tua pessoa, automaticamente a tua vida é transformada. Então, sabe, quando você serve as outras pessoas, automaticamente você é servido pelo céu, né? Porque o maná vem do céu, desce pra ti primeiro, tu se alimenta primeiro, depois tu compartilha com os outros. É assim que funciona, né? Então, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Ele faz coisas extraordinárias em nossa vida. Ele faz em nós e através de nós. Ele nos transforma, ele nos muda, ele nos modifica para depois transformar outras pessoas através de nós. Que nós possamos ser o testemunho de transformação, de que Deus faz, de que Deus muda a história, de que Deus muda cativeiro, que Deus ainda guerreia as nossas guerras, que Deus batalha as nossas batalhas, mas tudo no tempo do Senhor, que você não perca a fé, que você continue firme e forte, crendo no sobrenatural, crendo que essa luta não é eterna, é só uma fase, vai passar, e que Deus está contigo, tu não estás sozinho no meio dessa adversidade. É só mais um pouquinho de tempo, que tiver de vir, virá e não tardará. Então a tua vitória já está decretada, né? A bênção para ti já está preparada, o Senhor só está te preparando para a bênção. Porque se ele te entregar a bênção neste momento, você não está apto a receber. Você vai jogar fora no outro dia. Então ele está te treinando, ele está permitindo algumas adversidades na tua vida para que você possa ser treinada, né? Ser forjada para receber as grandes bênçãos, as grandes vitórias que Deus tem determinado para ti. Agora só uma coisa, se permita a Deus transformar, a Deus mudar a tua vida. Porque quanto mais resistente você fica, mais a bênção é retarda, mais a bênção demora a chegar até você. Então, seja maleável, né? Seja flexível. Deixa Deus fazer. Deixa Deus mudar. Deixa Deus transformar. Para que você possa viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. Amém? Então, vamos orar? Pai, eu te louvo. Eu te glorifico, eu te exalto. Porque tu és bom. Porque tu és tão maravilhoso, tu és tão grandioso. Obrigada pelo teu amor incomparável, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos sobre as nossas vidas. Quero te agradecer pela vida de cada mulher aqui, inscrita neste canal, Senhor. Alarga o círculo de proteção dela, Senhor. Pai, nós te rendemos graça. Nós renovamos a nossa intimidade contigo, nós renovamos o nosso propósito de filha, de filho amado do Pai. Paizinho, nos transforma a cada dia, nos faz entender o teu propósito, nos faz vivermos segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Pai, que a cada dia nós possamos morrer para que o Senhor nasça em nós, para que o Senhor faça em nós e através de nós. Senhor, nos usa como instrumento para tocar outras vidas, para transformar vidas, seja vida de idosos, seja vida da vida de criança, seja vida da primeira geração, da quarta geração, da quinta geração, da sétima geração, seja, Senhor, qualquer geração, Pai, que estiver conectado conosco, Pai. Coloca a palavra de sabedoria na nossa boca para falar de acordo à geração, Pai, para que eles possam entender a linguagem, Pai, que nós venhamos ser suscetíveis, ser sensíveis a ouvir a tua voz, que nós possamos consultar a Ti a cada dia, antes de nós tomarmos decisão, Pai. Nos guia, nos direciona, Pai. Estamos aí, Pai, já findando, Pai. Estamos no mês de outubro, estamos quase terminando o ano de 2022, Pai. De 2022, Pai. Quantas bênçãos, Senhor, que o Senhor tinha liberado para nós, Pai. E nós não alcançamos porque nós fomos resistentes à mudança. Pai, quebra isso em nós nesta manhã, Pai. Nós te pedimos, Pai. Te damos
autorização, Pai. Quebra toda altivez, Pai. Quebra todo orgulho que ainda há em nós, Pai. Nos muda, nos transforma, Senhor. A nossa vida é tua, Senhor. Faz o que te apraz, Pai. A nossa casa é tua. A nossa casa é tua, Pai. Vem, entra e faz morada, Pai. Muda tudo de lugar, Pai. Faz tudo novo, Pai. O que for preciso, Pai, arrancar, arranca, Pai. Transforma, muda, renova, restaura, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Eu te apresento a cada uma das minhas irmãs e das minhas amigas, Pai. Vai de encontro à vida de cada uma, Pai. Renovando, restaurando e libertando. Para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Obrigada, Pai, por derramar esta água viva, Senhor, sobre as nossas vidas. Neste dia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por me encontrar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por me encontrar e me resgatar. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por entender o meu valor. Obrigada, Senhor, por escrever uma nova história para mim, ó Pai, para a tua igreja. Eu não sou mais, Pai, uma dracma perdida. Seu amor me encontrou. O teu amor me encontrou, ó Pai. O Senhor andou toda a terra para tentar encontrar meu coração, Pai. Eu era tão pequena, Pai, para fazer valer a pena. Só o Senhor, ó Pai, para tamanha explicação, ó Pai. Lembre, meninas, recuar jamais, avançar sempre, para a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de toda exaltação. Amém? Faça um excepcional dia. Um beijo no coração de vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?